Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje é sexta-feira é dia de entrevista e hoje eu converso com a doutora Norma Lúcia Negrete. A doutora Norma Lúcia Negrete, ela tem uma história linda no direito, vocês vão ver conforme ela for contando aqui pra gente. A doutora Norma Lúcia se formou na PUC na década de 70, no período militar, então tem toda essa vivência de faculdade para nos contar, passou como num concurso para juíza federal, mas não tomou posse porque teria que ir para o interior e o marido não deixou. Depois trabalhou como diretora do jurídico da Rede Globo e trabalhou no INSS. Norma, tudo bem? Tudo bem, doutor Eduardo. Conta pra gente, por que você foi fazer direito? Como que foi o início da sua carreira jurídica? O início da minha carreira jurídica foi o seguinte, eu fui trabalhar era jovem, né? E trabalhava no INSS. E num dia qualquer, um dos diretores lá, porque eu trabalhava na conferências de guias que vinha do banco, para a gente colocar no computador. O computador na época cabia aqui nessa sala, de tão grande que era. Então você conferia as guias que eram do banco, as patronais e de empregados, e era levada para o computador para fazer o processamento de dados. E o meu chefe naquela época falou, olha, você vai secretariar hoje o general Passarinho. E o Passarinho, ele era o ministro do Trabalho e Previdência Social. E apareceu, então eu fui, eram as quartas-feiras, né? E numa dessas quartas-feiras foi agendado uma entrevista uma audiência com o doutor Luiz Eduardo Borghetti, que era diretor da TV Paulista, Organização Vitor Costa, Rádio Excelsior e Rádio Nacional, de São Paulo. E eu, muito espontânea, falei, eu quero ser garota propaganda, porque naquela época não era desenho animado, as propagandas eram moças qualificadas para tanto, e eu me achei, né? Achei que eu estava incluída nesse rol. Ele falou, você é bonitinha, mas precisa ver se fotografa bem, né? Porque na televisão é uma coisa. E se você for bonita e não for fotogênica, não dá certo. Nisso, o ministro chegou e falou assim, o pai é uma fera, põe na administração que dá certo. Só erra uma vez. E nisso eu fui para trabalhar na administração, ganhava na época, para você ter uma ideia, R$250, ou 250 cruzeiros, não sei, o salário era R$59, olha, já estava acima, né? E fui com mil, era 1 milhão, né? Ou R$1.000, eu não me lembro da época, porque isso foi por volta de 1958. E fui com aquele salário global trabalhar. E lá chegando, eu sempre fui muito inquieta, muito ativa, muito dinâmica. Eu não tinha noção que eu tinha uma indicação de um homem tão poderoso como era o ministro Jarbas Passarinho. Tanto que eu não tinha essa noção que não chamava ele de Passarinho, chamava ele Tico-Tico, ele, não, Passarinho. Eu falei, mas é tudo a mesma coisa. Quando eu vi, eu já estava brincando com autoridade sem a mínima noção. Porque eu não entendia de política, não entendia o regime, não entendia nada, nadíssima de nada do que estava em volta de São Paulo. E foi daí que iniciou sua carreira jurídica? Daí, chegando na Globo, eu fui para a gerência, o gerente teve um infarto, colocaram uma advogada, e a advogada eu achei que ela não era muito cortês comigo. Eu falei, eu já sei por quê, eu tenho que estudar direito. Aí fiz o vestibular, passei, em primeiro lugar em francês, já dominava a língua francesa. E aos poucos eu fui de preposta da Rede Globo, né? Alcancei o cargo de advogada e tomei conta do jurídico inteiro da Rede Globo. Então, aqui em São Paulo, durante um certo período de 24 anos, eu fui muito ativa, fiz grandes amizades, tenho grandes amigos até hoje na Rede Globo. E quando saí da Rede Globo, eu fiz concurso. Não tinha ainda saído, eu prestei concurso. E na época, para ter uma ideia, o salário de um juiz era 8.000, eu ganhava 100. Né? E meu marido falou, de jeito nenhum, não era nem questão de dinheiro, não era o que estava em jogo.
Era a questão que eu tinha filhos, tinha um marido, e um marido que pensava, e até hoje eu acho que é a cabeça dele, que ele está vivo, muito bem vivo, graças ao bom Deus. Ele dizia que a esposa dele não poderia ser a primeira mulher da cidade, não, de jeito nenhum. Eu não vou casar com o juiz, porque primeiro vem o delegado, sei lá, o juiz, depois aí você é o marido da juíza, de jeito nenhum, não vou. Não vai, você escolhe a sua família ou isso aí. Claro que foi a minha família. E continuei na Rede Globo. Depois eu fui para o INSS, quando saí da Globo, já há muito tempo. Já 2 anos depois, já tinha passado o prazo do meu tempo de concurso para ser empossada. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa do concurso, porque hoje é o sonho de muitos estudantes de direitos acadêmicos seguirem a carreira da magistratura. E para uma moça hoje, uma mulher que passe no concurso, mas tenha que fazer esse peso entre família e profissão, hoje seria mais fácil, você acha? Não é mais fácil. É a questão de determinação. A juíza, eu acho que uma magistrada, ela já nasce juíza. Ela tem esse perfil. Eu sou muito emoção. E eu acho que o meu marido foi um equilíbrio na época de não me deixar. Porque para os dias de hoje, eu acho, analisando hoje, eu não modificaria as minhas decisões. Hoje, depois de passar do tempo, fui para a Globo, fui para o INSS, trabalhei com o doutor José Eduardo, ele trabalhou comigo na época. Muitos anos ele trabalhou comigo e estamos trabalhando até hoje. Né? É uma pessoa, nem vim aqui para falar do doutor José Eduardo, mas eu quero deixar claro que é uma referência do direito, é um jurista brilhante, a quem eu curvo e tiro o chapéu. Dr. José Eduardo Parlato Vaz é um jurista que não sabe perder. Ele vai até o final, é um olho de águia. Eu fico contente aqui, mas vamos conversar de você. Vamos conversar de você hoje. Me conta desse período que você trabalhou na Globo, as suas experiências internacionais. Eu sei que você estudou em Londres, estudou na Sorbonne. Como que foi a experiência de... Há tanto tempo atrás, porque hoje isso é fácil, existem os intercâmbios, mas na década de 70, década de 80 não era. Como que foi para você chegar nessas faculdades na Europa? Que curso que você fez? Conta como foi a sua vida lá fora um pouquinho. Então, na França eu fiquei por 2 anos, fiz especialização em Direito de Família. Na Sorbonne recebi um diploma pelo Bernardo Cabral, que na época era ministro da Justiça, né? Em Londres eu fiz direito penal, já em outra época. Foi em 78 eu fiz a França, né? Eu fiz o direito de família, né? Porque o nosso direito é muito similar ao da França. Só que lá é mais ágil, a coisa, na época também era tudo mais rápido. E em Londres eu fiz direito penal. E todos estes estudos foram patrocinados, evidentemente, pela Rede Globo, a quem eu muito agradeço, ao doutor Roberto Marinho. Eu não falo a nível de hoje, porque são outros diretores, a Rede Globo hoje é outra história. Mas eu vivi de frente ao doutor Roberto Marinho, a quem me chamava de bons fluidos da Bahia. Então, de quem eu guardo lembranças imemoráveis, de respeito, de admiração, né? Pelo vulto que ele era e pela simplicidade que ele demonstrava e representava. Era um homem de valor. E em Portugal eu fiz também Direito Processual do Trabalho na Pontifícia Universidade Portuguesa, Católica Portuguesa. E não gostei muito na época de Lisboa. Olha, por incrível que pareça, me pareceu o clima mais frio do que em Londres. Peguei uma época assim muito fria e voltei assim, não voltei assim muito gratificada com o clima. Eu senti muitas saudades da família, fiquei muito triste, porque eu peguei não sei se era uma fase minha, talvez, mas dos outros países eu guardei assim melhores recordações, melhores lembranças, e tudo para mim tudo é gratidão. Eu tenho, por tudo isto que eu fiz, que eu adquiri, todos esses conhecimentos, todas essas experiências,
eu guardo dentro do meu eu, né, gratidão por tudo. Eu vou contar para vocês, o número da OAB da doutora Norma é 52060. Hoje a OAB já acho que está em 500 mil, né? Porque a doutora Norma, então, ela se formou em 70, como eu contei para vocês, pela PUC, e foi aí durante o período que o Brasil vivia o regime militar. Isso influenciou, você acha que para o direito, quando você estava tendo essa vivência na sua graduação na PUC, no militarismo, e o direito de hoje, você consegue trazer diferenças? Como que você vê o direito de ontem e o direito de hoje? O direito de ontem era direito, né? O direito de hoje, naquela época que eu estudei na PUC, eu tinha um professor que dizia assim, ó, o direito não é o certo ou o errado, é o que vai ser. Então, o direito hoje é o que aquele professor me falou, me ensinou em direito tributário, que é o que vai ser, o que poderá ser. Hoje, tudo pode ser no direito. E isso me entristece bastante, porque, para mim, na minha convicção, o direito é o que é certo. Eu não digo que quem fez errado tem que ser agraciado, eu acho que tem que ser punido. Então, o direito é direito, o que está errado vamos corrigir, né? Agora, como que se corrige isso? Tem que ter juízes, senhores juízes, que nas suas instâncias, em cada qual instância, tem a sua livre convicção. Hoje, isso não está acontecendo e me entristece profundamente o direito, né, neste sentido. É a única coisa que eu tenho, assim, que se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria o tempo de antes, porque nós tínhamos ordem, tínhamos progresso. Os estudantes da PUC que estavam lá para estudar obtiveram grandes conhecimentos e são grandes vultos hoje na história jurista do Brasil. E os que faziam badernas, que iam para os seus, como que se chama? Editório? Que ficavam lá presos, os meninos que ficavam fazendo arruaças. Eu tinha uma colega muito interessante, ela queria ir para lá, olha, porque meu pai é isso, porque vamos lá, não. Eu falei assim, não vai. Eu puxei ela pelos cabelos assim, porque eu tinha muita intimidade com ela, minha comadre Darcy, Grilo de Franco, OAB 35, porque enquanto ela tirou a OAB, eu estava viajando, né? Então, quando eu voltei, que eu tirei a minha OAB. Eu aproveitei uma fase de estudos, por isso que a minha OAB ainda acho que é alta, 52, porque a minha turma é 35, 34 mil. E eu tirei essa minha amiga de uma rascada não é auditório acadêmico, não, tem um outro nome. Centro acadêmico? O centro acadêmico, mas teria outro nome, que eles se reuniam e faziam manifestações. Quando eu puxei a Darcy, uma bomba estourou lá dentro, que hoje eu sou amiga da esposa dele, vi os filhos crescer, mas naquela época ele explodiu uma bomba lá, o Erasmo Dias, então. que era secretário de Justiça, Segurança e Justiça em São Paulo. Então ele era um homem também ferrenho, de autoridades, assim, de querer as coisas certas, né? Um homem vamos dizer, da direita, né? Se é que se pode falar assim. Então ele era um homem que estava no posto certo, no momento certo e na hora certa. Foi uma figura marcante, assim, como segurança pública, onde você poderia namorar no carro, poderia ficar batendo papo com um amigo na porta. Depois nós passamos por várias situações que todos nós sabemos, não é o momento para se repetir aqui, doutor José Eduardo, mas... Para a gente finalizar a nossa conversa, eu vou te pedir 3 coisas. Pois não. Uma, para contar um caso seu que marcou sua história, uma situação de embaraço que você passou na sua vida jurídica aí pelos fóruns e uma mensagem que você deixa para quem está estudando direito, tem vontade de fazer direito. Eu vou começar pela última. Quem está estudando direito, continue acreditando no direito e vá buscar a verdade e coloque dentro das suas peças processuais a verdade. Porque a verdade não tem como você encobrir. A verdade é igual ao sol, é uma luz. Então, a verdade ela é absoluta, ela sempre vai aparecer. Então, procure, de uma forma, traduzir nos seus petitórios, nas suas peças, né? Com confiança, convicção e certeza, a verdade. Né? E a esperança de um
momento melhor, mais oportuno, porque ela vai prevalecer. Se não prevalecer na primeira instância, não tenham medo. Vai à segunda instância. Se não leram a sua peça, faça os seus questionamentos, que certamente lá em cima, no STF, ou que eu ainda acredito, né, eles vão ler e vão decidir. Né? Então eu acho e acredito que virão novas gerações preparadíssimas para um mundo melhor. Continuem na carreira do direito. Eu sou uma defensora do direito. Né? E Rui Barbosa também tinha suas dores, suas queixas. Né? O mundo sempre é evolução. E a gente cada vez está indo para o melhor. E essa juventude que está na carreira do direito, seja lá qual for, se vai ser juiz, se vai ser promotor ou advogado, que é o que é mais lindo, é aquele, porque sem advogado não se faz justiça, mas não se faz mesmo, sempre haverá luz para mais um advogado aqui na Terra, sempre. Né? A segunda... Uma história de sucesso, uma história que de marcou sua carreira. Sucesso foi muito interessante, que foi lá na Rede Globo mesmo, mas foi uma história de uma menina, de uma moça, que não veio trabalhar na segunda-feira porque havia apanhado. É uma situação marcante para os dias atuais, eu acho que veio a calhar na sua pergunta. Ela chegou com o rosto todo marcado de hematomas, e o chefe da contabilidade, que era Atílio, o senhor Atílio, falou: vai conversar com a doutora Norma Lúcia. E ela veio falar comigo: olha, o senhor Atílio falou para eu vir conversar com a senhora antes, porque eu tenho que fazer um BO de ocorrência. Eu falei: você não vai fazer o BO de ocorrência. Por quê? Eu falei: porque o seu caso, o caso dela foi o seguinte: ela era mãe solteira, teve um filho com um estudante de engenharia, ele não assumiu a gravidez, não deu apoio material para ela na gravidez, e ela teve a criança. E ainda deu o nome dele, ele chamava Flávio, ela deu o nome da criança Flávia. E quando a criança nasceu, os avós paternos se apegaram à criança e queriam ver. E ela foi tão generosa que trazia a criança de São José dos Campos para São Paulo, e os pais dele moravam ali na Conselheiro Brotério, em Genópolis. E ela trazia e deixava com a família do rapaz. Do Flávio. Do Flávio. E no domingo à noite ela pegava e levava para São José dos Campos e voltava na segunda de manhã para trabalhar. E aquele dia ela voltou toda machucada e contou o que aconteceu. Quando ela foi pegar a criança, os avós falaram: você não vai levar essa menina. Ela é nossa agora, vai ficar aqui. Aí ela começou a ficar desesperada, porque eles fecharam a porta, pegaram o fio de um telefone, bateu nela, agrediu, e depois colocou ela no meio da rua e foi para a rua com a criança. E da Conselheiro Brotério até a rodoviária, onde ela deveria pegar o ônibus, era longe. E ela passou por toda essa humilhação e sofrimento. E eu falei para ela assim: olha, se você for à delegacia agora, como já passou, isso foi no domingo à noite, hoje nós estamos numa terça-feira, o flagrante já era. Eu vou falar para você que você vai casar um dia e vai arrumar um homem que vai reconhecer tua filha. Você vai arrumar um homem mesmo, você vai casar e ter um marido que vai assumir tua filha. Parece que naquela hora um anjo passou e falou amém. Aí, não demorou muito, eu recebo um convite de casamento dela com um japonês da contabilidade que ia casar. E eu falei: aproveita e reconhece a criança como filha sua. Posso? Eu falei: claro, na hora do casamento você declara que tem uma filha, a Flávia. E ele deu o nome que era Yamani. Ele é Roberto Yamani. E ficou Flávia Yamani. E logo depois do casamento veio uma primeira em São Paulo. Isso eu tenho orgulho de dizer. Primeiro pedido de investigação de paternidade feita por um pai. Olha só. Comigo as coisas é tudo ao contrário. Então eu vejo esse caso em minhas mãos. E eu, naquela época, não tinha o recurso que nós temos hoje, que é o DNA. Mas eu tinha uma mãe fervorosa
que era adventista do sétimo dia, e minha mãe sempre dizia que filhos das minhas filhas, meus netos são. Dos meus filhos serás ou não. E eu guardei esse ditado. É um adágio bíblico, né? Uma passagem bíblica. E eu guardei isso comigo, né? E na minha defesa, quando eu recebi essa investigação de paternidade proposta pelo pai, o Roberto Iamani ficou desesperado, porque além disso, ele estava sendo acusado de falsidade ideológica, que ele declarou um filho que não era dele. Eu falei... Aí eu fiz a minha defesa baseada que o pai verdadeiro era aquele que dava assistência à esposa, ao filho, aquele que criava, que cuidava da educação. E ele, o Roberto, ele reconheceu a Helenice legitimamente perante Deus e perante a sociedade. Isso foi em que período? Esse período deve ter sido... Foi na década de 70, por aí. Porque hoje a gente trabalha com a questão do afeto, da multiparentalidade, e você trouxe isso na década de 70, né? O que a gente discute hoje do afeto, hoje do você direito ao especializado afeto, nisso, né? Veio da década de 70. Eu não pensei nisso, mas acabou, né, coincidindo, né? E aí o promotor sacou que eu falei que filho é aquele quem cria, que dá o bem-estar do menor, porque eu sempre primei pelo bem-estar da criança, onde ela se sente bem, né? E dois promotores, um casal de promotores, ligou para mim na Rede Globo e falou: doutora, gostei da sua peça. Precisar de subsídios, conta conosco. Eu fiquei tão em estado de graça, então essa é uma peça que eu não posso prometer para vocês a sentença, mas cada vez que eu tenho uma mudança de lugar, de escritório e etc., eu acho essa peça. E eu deveria eternizar, porque eu ganhei esta ação para o Roberto Iamani. E vou contar meus honorários. Foi metade de um porquinho assado, que era a época de Natal. Eles vieram me pagaram com a metade de um porquinho, um leitão assado de Natal. Então, me causou, assim, uma gratidão imensa, porque é o Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito, que criou o céu, a terra, tudo isso aqui, essa possibilidade de passar um gesto positivo no momento de pandemia, eu acho que é devolver a esperança. É devolver a esperança para todos. Que ninguém vai ficar sem pai, ninguém vai ficar sem mãe. Não tenham medo. Acredite no Deus que tudo vem no tempo certo. Doutor José Eduardo. Que delícia conversar com você. Ganhei essa ação. Eu falo assim de júbilo, de alegria, de emoção e de esperança que nós não podemos perder nunca. E veja só que às vezes não é o melhor honorário, né? Não. É a melhor ação, porque a ação você recebeu um porquinho, né, assado de Natal, e a ação que marcou sua vida, né? A ação que você está contando aqui, compartilhando com a gente. Muito, muito interessante. E acredito que eles virão esse vídeo, porque Deus escreve certos nas linhas certas. Nós é que entortamos as linhas, mas mesmo assim está tudo certo o que Deus faz. Então eles vão se lembrar de mim, quem sabe me procurando no YouTube, porque eu sou Norma Lucia do Carlos Santos Negrete. Para a gente terminar, falta a terceira pergunta, que às vezes no nosso dia a dia a gente passa por algumas situações inesperadas, alguma coisa que a gente tem que fazer uma mágica ali na hora para tentar resolver. Conta alguma coisa que aconteceu quando você estava no fórum, quando você estava... Eu já sei o que você está querendo. Não, você que conta a história que você quiser. É muito interessante caso de família, né? Porque família você tem que ser advogado, tem que ser psicólogo, né? Me perdoe os psicólogos, né? Porque eles são expert no assunto, mas às vezes a gente acaba invadindo essa área naturalmente. Eu tive um caso também que foi gratuito e esse doutor José Eduardo estava presente. Eu estava numa ação de alimentos que a mãe teve um filho e o pai não quis reconhecer, disse que não era dele. Eu falei, você tem certeza que é dele? Tem. Se fizer o DNA, vai dar? Vai. Eu falei, então, estamos nessa. O doutor José Eduardo era jovenzinho, bonito, lindo, como sempre, né? Só para vocês saberem, eu conheço a Norma tem mais de 20 anos, né? Porque quando eu estava no 4º ano de Direito, foi a Norma que me acolheu no escritório dela. Eu comecei minha carreira fazendo estágio no escritório da Norma e daí construí uma amizade, que é uma amizade até hoje. A gente ainda trabalha junto, tocamos nossas ações e está sendo uma delícia conversar com você. Essa é a nossa primeira entrevista e eu fiz questão de conversar com a Norma. Lógico que vão ter outras entrevistas muito interessantes, mas a Norma é uma mãe para mim, uma mãe afetiva, além de ter acompanhado toda a minha carreira jurídica, né, desde o estágio.
E nessa audiência eu sei da história, mas vamos continuar com ela. Aí pedimos o DNA e deu realmente que o pai era essa pessoa. A mulher muito simples e a criança estava sem escola, né? E o pai ali, retrucando. Chegou o doutor Malheiros, que era o juiz em Santo Amaro, eu já o conhecia do INSS, na vara do INSS em Guarulhos, e ele sabe que eu sou contundente nas minhas convicções, eu acredito, e eu não entro na justiça para perder, eu não sei perder, eu tenho esse péssimo defeito, né? Eu não me curvo diante da verdade, eu vou até o fim. E falaram da proposta e a advogada da parte contrária, que estava defendendo, falou assim, R$100. Eu, instintivamente, debaixo da mesa, no meu Luiz XV, eu na canela da advogada. Porque eu sou impulsiva, eu vou com tudo, eu não vou, eu tinha assim uma determinação, eu tenho uma convicção que meu corpo fala, meu corpo responde, ele grita, né? Aí a advogada falou, ai, excelência, a doutora está me batendo. E o juiz percebeu, ele já me conhecia, que eu sou determinada. Ele falou, vou sair da sala e quando eu voltar eu quero esse acordo pronto. O doutor José Eduardo estava comigo ali como assistente e ele viu, porque ele estava sentado do lado. Ele viu quando eu dei o pontapé, ele vermelhou, ele virou um camarão na hora, porque ele é bem branquinho, italianinho, e ele ficou um camarãozinho vermelho. E eu nem estava nem aí, né? Porque eu estava em luta em busca da minha verdade. Quando o juiz voltou, falou, tem acordo? Tem, excelência, R$1.000. Quer dizer, de 100 para 1.000, né? Então, fechamos o acordo de R$1.000. E eu lembro que quando você fez o chute, você falou para ela, meu cliente não é cachorro para receber ração. Não foi? Verdade. Quando eu chutei, eu já fui com a palavra. Eu não estou pedindo ração para cachorro. Estou pedindo alimentos para o meu cliente. E pá, né? Que é seu filho. Né? Aí eu dei, meu feeling é esse. Eu tenho, meu corpo, assim, meu corpo fala, eu estou triste, eu estou triste. Eu não sou metade. Eu sou por inteira. Eu sou Norma Lúcia, eu vivo intensamente e não me arrependo das minhas atitudes. Então, tem muitas histórias, mas a que me veio aqui na lembrança, coincidentemente, foi direito de família, mas devo ter passado por grandes perrengues, porque eu sou do enfrentamento, eu sou da linha que vou e assumo. Sabe o que eu lembrei agora? Eu já ia fechar a entrevista que o nosso tempo está acabando, mas de um grande perrengue da sua história do exame oral. Vamos fechar com essa? Boa! Quando eu fiz meu exame de ordem, para receber a carteira da Ordem dos Advogados, eu já havia feito 50 audiências, né, que era necessário, na época se exigia 50 audiências, dentre elas cíveis, trabalhista, direito tributário e penal, autópsia de medicina legal, porque tudo entrava na retaguarda do direito, né? E eu estudei bastante para fazer o exame de ordem. Então, eu já tinha feito toda a matéria na faculdade, com as audiências, estava fechado, eu passaria tranquila. Só para lembrar, quem acha que exame de ordem é difícil hoje, antigamente era mais. Você fazia esse estágio supervisionado das audiências, tinha a primeira fase, tinha a segunda fase e tinha a prova oral. Isso, né? Isso. Então hoje é muito mais fácil do que o exame de antes. E com tudo isso eu tinha méritos para passar direto. Eu não sei se a faculdade utilizou isso como, falou assim, é uma das boas, aí vamos colocar no nosso ringue, ou se houve algum equívoco e eu fui para o oral. Eu sei que eu estava no oral. Aí na prova oral, eu cheguei lá, nós poderíamos consultar o código. Aí eu falei para a banca examinadora, eu disse assim, olha, os senhores podem perguntar o que os senhores quiserem. Ó, direito civil, trabalho, processo civil, tributário, direito de ir e vir, procura tudo o que os senhores quiserem. Por favor, me poupe do penal. Como? Como poupar do penal? Eu falei, sabe por quê? Eu não vou fazer direito penal. Então, por que não vai fazer o direito penal? Porque eu não acho elegante para a mulher, simplesmente isso. Eu não vou abraçar essa carreira. Ok.
Então, fizeram todos os que foram muito elegantes comigo, questionário de direito civil, processo civil, constitucional. Olha, foi assim, penoso, né? Foram horas. Aí estava chovendo muito, aí eu me levantei, peguei meus códigos, saí. Quando eu estou na porta, já saindo, eu escutei, doutora, doutora. Eu falei, não sou doutora, não é comigo. Doutora, doutora. Aí continuou a insistência. Aí era comigo, falou, estão me chamando da mesa. Eu voltei. Os presidentes da mesa viraram para mim e falaram assim, os que compuseram a mesa falaram para mim assim, doutora, roubar e furtar é a mesma coisa? Eu falei, claro que não. Como assim que não? Eu falei, o furto é subtrair algo de outro sem violência. Enquanto que o roubo pode ser ocorrido com violência de objetos ou de pessoa. Meus parabéns, doutora. Devolve o nosso código que a senhora acabou de furtar na mesa. Aí eu quase tive um chilique, comecei a tremer. Quando eu olhei no braço, eu estava levando o código da mesa da banca examinadora. Então, o doutor José Eduardo me conhece muito bem, as minhas histórias. E até nisto, para mim, as coisas são ali, suada, é difícil. Até na última hora eu fui interrompida da minha saída para ter que responder sobre direito penal. Então, se preparem, gente, porque a vida é cheia de surpresas. E eu agradeço pelo nosso bate-papo, agradeço por você ter me recebido na sua casa, ter aceito o convite da entrevista, e eu estou muito feliz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Dá um beijo aqui. E até a próxima. Eu amo como se fosse meu. Bom sexta-feira para vocês. Semana que vem temos mais alguém do direito batendo um papo aqui comigo.